Olha, aqui já começou a sua opinião, o seu comentário, o seu pedido no nosso YouTube. É bem-vindo, então pode mandar aí sua mensagem, pode já mandar aqui, ó. Já tá aqui. Ai, tio Rei, você chegou. Tio Rei é fera, adoro tio Rei, adoro assistir tio Rei. Tem gente até que gosta de mim também aqui, ó. É um prazer, a Fabiola tá Ah, aí. mas até não. Obrigada. Aí é que tem de gostar. Vamos começar por essa história da comitiva, Reinaldo? Não, eu achei extremamente importante a gente falar sobre esse assunto, porque é o seguinte: estamos falando de parlamentares bolsonaristas, apoiadores de Bolsonaro, parlamentares contra o governo Lula, e que passaram o feriado do 15 de novembro nos Estados Unidos e foram recebidos por um deputado americano, o Jorge Santos. Ele é filho de imigrantes brasileiros, né? E ele, inclusive, é acusado de corrupção, de alguns outros crimes. E Sim. o que chama a atenção é que esse grupo é liderado pelo deputado Eduardo Bolsonaro e logo na chegada ali, lá nos Estados Unidos, ele mesmo lá fez um vídeo falando sobre os brasileiros, para já meter pau no Brasil na saída já ali, né? Foi bem, chamou bastante atenção. Vamos até assistir esse vídeo, que aí já emenda o tio Rei comentando isso. Vamos assistir esse vídeo. Pessoal, está aqui nos Estados Unidos, aqui onde você pega suas malas despachadas e ali, ó, é uma conexão direta com a rua. Ou seja, quem está na rua consegue entrar aqui dentro e ter contato com as malas. Você acha que isso daria certo no Brasil? Cara, não sei. Eu acho que em Goiânia daria certo, porque lá em Goiânia nós somos civilizados. O resto do Brasil, não sei não. E você aí, o que você acha? Será que daria certo no Brasil um sistema igual esse daqui? Será que um dia a gente chega a ser minimamente parecido? E aí, hein, tio Rei? Não somos civilizados, eles são civilizados. O que é essa viagem? Uma gente que é um lixo moral, né? É, porque aí você vê, eles já vão para lá dizem denunciar a falta de liberdade no Brasil, as agressões à liberdade no Brasil, como se nós vivêssemos numa ditadura e eles fossem pessoas qualificadas para falar em nome de uma resistência. É importante lembrar que essa gente estava apoiando o golpe de Estado até outro dia, né? Esses são os apoiadores dos atos de 8 de janeiro. É o filho do presidente, do ex-presidente, que passou 4 anos pregando o golpe de Estado. Esse Gustavo Gaia, que aparece aí, talvez, acho que hoje uma das pessoas mais detestáveis da Câmara, é aquele que disse, não sei se você se lembra, que QI de macaco é superior a QI de africano. Africano, assim, de maneira geral, na verdade, ele estava se referindo a negros, é claro, né? Ele não estava falando do QI dos africanos brancos. Quando ele fala africanos, é claro que ele estava se referindo a negros. E também falando que no Brasil o QI médio é muito baixo e por isso, inclusive, o Brasil elegeu Lula, né? Então, note, um conjunto de delinquências intelectuais, morais, né? E aí você vê o ódio ao próprio povo. É o povo brasileiro. Então, olha aqui, tá aqui, tem passagem para a rua para pegar mala. Você acha que no Brasil isso daria certo? Eles não gostam do Brasil. Aí diz o Gustavo Gayer, falou assim, não, peraí, eu não posso ficar mal com o povo de Goiânia. Não, em Goiânia daria certo. Né? Eu não sei se esse senhor sabe, mas a criminalidade em Goiânia, por exemplo, o índice de mortos por 100 mil é muito maior do que de São Paulo, né? Maior do que da cidade de São Paulo. Eu estou falando mal de Goiânia? Não, estou dando números, né? Os mortos por 100 mil no estado de Goiás é em torno de 24 por 100 mil. Em São Paulo é 9. Então, seu Gustavo Gaia, não é, o mundo não é como o senhor imagina, né? O senhor tentou livrar a cara de Goiás e de Goiânia para tentar dizer que o senhor não está contra o Brasil, mas vocês estão contra o Brasil. Vocês não gostam do Brasil. Vocês gostariam de ser deputados nos Estados Unidos, não é?
Só que vocês são brasileiros. Sendo brasileiros, se comportam como adversários do país e como inimigos da democracia, porque vocês estão aí para denunciar agressões ao Estado de Direito que simplesmente inexistem. As agressões de que vocês estão falando inexistem, porque, em último caso, vocês estão aí inconformados com o resultado das urnas e porque rejeitam as punições que o Supremo tem aplicado a golpistas. Então, vocês têm uma perspectiva golpista, antidemocrática e, como representantes do povo, antinacional. Estão aí dizendo, olha aí o Brasil, não poderia ter essa conexão direta. Vocês estão viajando com dinheiro próprio ou é com dinheiro do povo? Se é com dinheiro do povo, estão tomando o dinheiro do povo para fazer uma falsa denúncia. Assim como muitos de vocês usaram dinheiro público para ir apoiar um delinquente na Argentina que disputa eleição. Não é? Esse é o caminho que tomou a direita no Brasil, a extrema-direita, né? Para a infelicidade, eu diria, do pensamento conservador. Todas as sociedades democráticas têm progressistas, conservadores, não é? É parte do jogo. É bom que exista um pensamento conservador democrático. Aliás, a ideia de conservadorismo só faz sentido se for conservar a democracia. É isso que é conservadorismo. Conservar instituições. Então você tem um pensamento de esquerda que diz, orientação geral desse pensamento de esquerda, nós temos de mudar as instituições, claro, sempre dentro da regra do jogo, se for esquerda democrática, mas nós temos que mudar as instituições. O molde em que a gente opera está errado, então eu tenho de romper esse molde e propor um outro, aprovar um outro. Um conservador é aquele que diz, não, o molde é esse mesmo, qualquer mudança nós temos de fazer dentro desse molde. É isso que é a essência do pensamento conservador democrático. Só que essa gente não é democrática. São pessoas disruptivas, né? São pessoas que querem quebrar a ordem. O que eles tentaram fazer no 8 de janeiro, o que eles tentaram fazer ainda antes da eleição, o que tentaram fazer ao longo de 4 anos. Então, isso é uma tragédia para o pensamento conservador, que se contamina por isso, porque, infelizmente, aqui no Brasil, de fato, muitos dos que se dizem liberais se misturam com esses caras. E liberais não são. Não existe inimigo maior do liberalismo do que o Bolsonaro, que ele não é um liberal. Ele se confunde. E, infelizmente, alguns aqui se deixam confundir, né? Se juntam com eles. A gente vê isso no Congresso, muitas vezes. A gente vê isso no Senado. Veja um senador como Rogério Marinho, né? Que começou no PSDB, enfim, vive usando o nome do avô, que era da Arena e, de qualquer modo, resistiu a uma determinação da ditadura. Aí ele vive falando do avô. Quer dizer, o avô era da Arena e resistiu a uma determinação da ditadura. Ele existe numa democracia e fica dando piscadelas para ditadores, se dizendo, candidatos a ditadores, se dizendo liberal. Liberais não são, em nada. Né? E é isso, detestam o país. Né? Essa gente, com alguma frequência, né, a gente muitas vezes encontra pessoas que olham para você e dizem assim, porque você sabe como é brasileiro, né? No Brasil não dá. É uma pergunta que eu faço invariavelmente quando tem gente atacando os brasileiros, eu pergunto, você é o quê? Você é brasileiro também? Mas eu... bom, brasileiros são os outros. Né? Isso é ódio ao país. Isso é ódio ao próprio povo. Expresso ali com clareza. Né? A mesma clareza com que esse Gustavo Gaia atacou o QI do povo brasileiro, e depois foi falar que QI de macaco, como se houvesse, é superior a QI de africano.
Um discurso, caras né? pensam. Esse discurso de destruição do Brasil é algo que prejudica demais a população brasileira, principalmente os mais humildes, né? Essa Claro. colocação que eles fazem, né? Essa desconfiança ao brasileiro. É algo muito grave, inclusive. Agora, Reinaldo, nesse aspecto, a gente não está falando de pessoas que foram para os Estados Unidos, assim, a gente está falando de parlamentares, de deputados e senadores, que estão indo a órgãos, né, oficiais dos Estados Unidos para apresentar denúncias falsas, aparentemente falsas, não sei se eles têm algum documento, se eles têm alguma denúncia. Absolutamente não tem nada. E aí, isso é muito grave do ponto de vista de parlamentares brasileiros que, teoricamente, representam o Brasil fazendo isso, com o objetivo de prejudicar o Brasil até, né? E que pode Claro, prejudicar claro. o Brasil. Aí é que tá. Pode ou não pode? Que impacto tem? Qual é a força Veja. dessa frase deles? Eu vou até colocar, antes de você responder, Reinaldo, um dos vídeos desse Gustavo Gayer, que ele fala que o Brasil está sendo presidido pelo crime organizado. E é isso que eles estão indo denunciar nos Estados Unidos. Vamos ouvir o que ele diz. Com vários congressistas, com vários parlamentares aqui nos Estados Unidos, e graças a Deus nós somos muito bem recebidos, as portas estavam abertas para nos ouvir, e com certeza essas ações vão repercutir bastante aqui dentro e no mundo. E o mundo vai saber que o Brasil está sendo presidido pelo crime organizado, que a justiça brasileira está sendo usada como um braço desse crime para perseguir adversários políticos, porque nós estamos trabalhando. Hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, nós estamos aqui tentando resgatar a nossa democracia, resgatar a nossa República. A gente está falando de um deputado federal falando isso O lá. senhor está gazeteando, o senhor está matando o trabalho, né? Eu espero que a Procuradoria-Geral da República tenha ouvido essa frase dele, né? Porque não só ele está dizendo que o Brasil está sendo governado pelo crime organizado, como ele disse que a justiça é um braço do crime organizado. A justiça, como um todo. Ele está dizendo que dois poderes da República, e um deles é a justiça, sendo comandados pelo crime organizado. Ele vai ter de... Entendo que ele precisa apresentar os elementos de que ele dispõe. Tá? Porque isso é uma afirmação muito grave. Essa gente vai falando as coisas e nada vai acontecendo. Vai falando as coisas e as consequências não aparecem. Né? Porque uma afirmação como essa, né, uma delinquência como essa, deveria ensejar uma denúncia ao Conselho de Ética. E ele deveria ter de se explicar ao Conselho de Ética da Câmara. Né? E não vai acontecer. Então, essas coisas vão prosperando. E é preciso que isso tenha consequência. Né? Que crime organizado? Cadê? De que evidência está falando? O quê? Por que é que Eduardo Bolsonaro... Olha, me ocorre aqui. Você viu, por um acaso, Eduardo Bolsonaro falar alguma coisa sobre a luta, inclusive do governo do Rio hoje, contra a milícia? Não. Eu não vi. Não tem. Não tem. Então, nós temos hoje a Força Nacional de Segurança, no Rio de Janeiro, mais de 300 homens. Você tem a Operação GLO, portos e aeroportos do Rio, e no caso de São Paulo também, em razão do trânsito entre os dois, né, entre os dois estados, combatendo a milícia, que se tornou o principal problema de segurança do Rio de Janeiro, embora o narcotráfico seja também muito grave. Né? Eu considero a milícia ligeiramente mais complicada porque ela junta funcionários do Estado brasileiro, estou me referindo a policiais, que infelizmente se misturam com a milícia. Tem um caso ou outro que se mistura com o narcotráfico, mas é menor. Vírgula, é menor. Agora, no caso da milícia, não, a presença de policiais, infelizmente, é conhecida e frequente. Né? Milícia essa, ou milícias essas, que já não se limitam mais a gatunete, transporte, cobrar taxa de segurança de comerciantes. Hoje já existe a figura da narcomilícia. Ela também entrou no tráfico de drogas. Claro,
né? Sendo uma organização clandestina que se impõe pela força e tendo braços que influenciam digamos assim, o aparato repressivo do Estado, que são as forças policiais, então, e você tem ali o dinheiro brotando, então você tem a narcomilícia. Cadê a crítica do Eduardo Bolsonaro à narcomilícia? Ou às milícias? Do Eduardo, do Flávio, do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro pai, desses caras aí. Vocês veem que nem mesmo apoio ao governador do Rio, apoio político, eles deram. Governador esse que é aliado deles politicamente. Tem as suas próprias características. Me parece que o Cláudio Castro tem tido uma boa convivência com o governo federal, até porque o governo federal está atuando em colaboração com eles. Né? Agora, não, nada. É como se esse trabalho não existisse, porque, enfim, não vão querer criticar aqueles que são, quando menos, aliados eleitorais deles. As afinidades eletivas são claras, existem. Né? Ainda agora, o documentário que está na Globoplay, Vale o Escrito sobre o Jogo do Bicho, aparece lá o Capitão Adriano. Aparece o Capitão Adriano, o chefe que era o chefão do escritório do crime, aliado de Bolsonaro. Há o Bolsonaro fazendo um discurso na Câmara em defesa do Capitão Adriano. O Capitão Adriano foi condenado, júri popular, e ele foi protestar na Câmara contra a condenação. O Flávio condecorou. Bom, tudo isso é conhecido. Familiares do Capitão Adriano trabalharam no gabinete dele. Então, vamos falar de crime organizado? Quem é que se junta com o crime organizado? O que aconteceu na gestão Bolsonaro com o comércio de armas no Brasil e com o tráfico de armas? Armas pesadas que deixaram de ser rastreadas em razão de um decreto dele. Então, assim, é absurda a afirmação, porque, veja, quando você começa a entrar no mérito, fica parecendo que você está só fazendo. Vocês é que são. Não, não é isso. É essencialmente mentirosa a afirmação, né, de que o executivo e a justiça sejam controlados pelo crime organizado. É essencialmente mentirosa, e quando a gente vai ver quem acusa, a gente encontra as digitais do crime organizado bem próximas desses caras, dessa gente. Aliados políticos. Há discursos do Flávio Bolsonaro dizendo que a milícia é positiva para o Brasil, que a milícia protege as pessoas do narcotráfico. Há o pai dele pedindo que uma milícia se desloque da Bahia para o Rio. Né? Já falamos disso aqui. Então, quem é que comanda crime organizado, cara? Quem é que, quem é que se liga a crime organizado? Não, isso não tem repercussão, isso prejudica as relações do Brasil com os Estados Unidos, alguém vai dar bola? Bom, o Jorge Santos está dando bola para eles. Né? Um filho de brasileiros ali, o brasileiro, acho que ele nasceu aqui, né? Que depois resolveu virar um conservador, né? Uma drag queen que virou conservador do Partido Republicano, que virou trumpista, e que foi pego praticando fraude no processo eleitoral. Né? Esse é o cara que dá bola para eles. E pode ser que um trumpista enlouquecido, outro, nada que prejudique as relações com o Brasil. E outra, né? A verdade é que nós sabemos, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o governo Biden, durante o processo eleitoral, disse muito claramente que qualquer coisa que não fosse aceitar o resultado das urnas seria inaceitável, né, no Brasil, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiu o Brasil? Não, mas certamente haveria sanções muito sérias se eles tivessem conseguido dar um golpe.
As Forças Armadas não caíram nessa, embora tenham se deixado contaminar pelo bolsonarismo. Então, a verdade é bem outra, né? O que os Estados Unidos fizeram, sim, foi deixar claro que um golpe no Brasil não seria tolerável, apesar dessa gente asquerosa. Ó, e a gente está falando aqui